Paz do Senhor, igreja. Amém? Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo. Nós vamos meditar na palavra de Deus, amém? Resto que você abre a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3. Versículo 8. Êxodo 3, versículo 8. Amém, irmãos? Isso é fácil, né? Segundo o livro da Bíblia, facinho. Diz assim, ó. Por isso, desce a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, e para a terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fezeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém? Todos eu, né? Feche seus olhos. Glória. Peça para Deus. Fala, Deus, continua falando comigo, Senhor. Usa a vida da pastora Silvia para falar comigo. Amém? Continua, Senhor, falando comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, na Tua casa, no propósito de fazer a Tua vontade. Senhor, Tu sabes o desejo do nosso coração, qual tem sido e qual é. O Senhor sabe, meu Deus, que o desejo do meu coração é fazer a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Então, ó Deus, faz conforme o Teu querer neste lugar. Que o Senhor venha manifestar a Tua glória sobre as nossas vidas. E impactar aquele a qual o Senhor quer impactar, Senhor. E que nós sejamos ministrados por esta palavra. Que essa palavra venha nos sarar, nos curar, Senhor, restaurar as nossas vidas. Que possamos ser ministrados e não roubados, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Desde já, Senhor, eu quero proibir a manifestação de qualquer demônio neste lugar, Senhor. A não ser, meu Deus, que eu dê ordem para que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu acho que muita gente conhece o texto, né, de Moisés, esse texto. Mas, para quem ainda não conhece, quero falar por cima, para que você saiba de quem é que nós vamos falar. Nós estamos aqui lendo esse versículo, eu li esse versículo porque é um momento onde Deus entrega algo para Moisés. Amém? É um momento onde Deus está falando com ele, está entregando uma promessa para ele. Amém? Agora sim, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém aqui já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Já ouviu Deus falar com você? Já ouviu a voz do Senhor, claramente Deus falar contigo? Já? Tem certeza que Deus falou? Você conseguiu já ter essa experiência? Conseguiu chegar nesse, lugar aonde Deus fala com a gente e você sabe que é a voz de Deus falando? Já? Já ouviu ou não? Amém. Vocês têm dúvida, né? Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. E que você nunca se esqueça disso. Nunca. Amém? A partir de que Deus fala, desde que, quando Deus fala com um homem e com uma mulher, nunca mais ele ou ela será o mesmo. Desde que quando Deus falou comigo, que eu ouvi a voz de Deus e Deus falou comigo, nunca mais eu fui a mesma. Eu tenho certeza disso. O dia que eu tive certeza de que Deus estava falando comigo, que Deus purinho estava naquele negócio,
ainda de que eu não era convertida ainda, porque ir para a igreja é uma coisa, converter-se é outra. A gente vai se convertendo. Eu ainda estou me convertendo. Às vezes eu brinco, falo algumas coisas, eu falo, Jesus, ainda estou me convertendo, né? Tenha paciência comigo aí, mais um pouquinho, Senhor, né? Deus tem, amém? E desde que o Senhor falou comigo, quando Deus falou comigo sobre o meu ministério, até então eu não conhecia, não queria e nem sabia. A partir daquele dia, eu tomei uma posição diante de Deus. O Espírito Santo de Deus fez algo dentro de mim. A voz do Senhor mudou dentro de mim. Me mudou a maneira de eu pensar. A partir daquele dia que eu vi o Senhor falando comigo, eu orei. Eu falei com Deus. Falei, Senhor, se é isso mesmo, então a partir de hoje, Espírito Santo, que o Senhor, toda vez que eu mentir, o Senhor me incomode, Espírito Santo, fale comigo, para que eu não minta mais. Toda vez que eu for falar alguma coisa errada, brigar ou xingar, ou que o Espírito Santo me incomode, para que eu não faça mais. Eu fiz essa oração há anos atrás e eu nunca mais esqueci. E o Espírito Santo não me deixa esquecer disso. Amém? E a partir daquele dia, se havia um dia que eu fosse tentar mentir, o Espírito Santo falava para mim antes, você vai mentir? Tem necessidade? Ou se sair alguma mentira, o Espírito Santo fala, você vai segurar isso mesmo, você vai permanecer nisso mesmo, até que eu ia lá e não, está errado, eu não quero mais isso para a minha vida. Então, quando Deus fala com a gente, irmãos, há um impacto dentro da gente. Nós não somos os melhores. Quando o Senhor falou comigo, irmãos, eu mentia, eu brigava, tinha muitas coisas que eu tinha que mudar muito. Mas a partir daquele dia, eu senti algo diferente em mim. E eu tenho certeza que esse momento que Deus falou com Moisés, a Bíblia diz que ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele, o rebanho do sogro dele. Ele estava lá apacentando naquela rotina da vida dele. Simplesmente ele estava numa rotina da vida dele, apacentando o rebanho do sogro dele. Irmãos, quem aqui hoje, presta bem atenção na pergunta, quem aqui hoje quer que Deus quebre a rotina na tua vida? Presta bem atenção. Amém, né? Presta atenção, tá? Eu quero, Jesus, que Deus quebre a rotina dele, que é o poder dele na minha vida, né? Aquele dia Deus quebrou a rotina daquele homem. Nunca mais a vida dele foi a mesma. Ele estava lá apacentando. A Bíblia, se você ler, você vai ver que ele foi por trás do deserto. Ele estava ali apacentando, ali sozinho, né? Imagina, sei lá o que ele estava pensando, porque Moisés não era um leigo. Às vezes as pessoas pensam que nessa época ele estava aqui e Deus estava falando com um leigo, não estava. Moisés, ele já estava vindo de um reino. Irmãos, presta atenção. Moisés era um dos sucessores do trono de Faraó. Sabiam disso? Por que, pastora, se Deus tinha uma promessa? Deus tinha, mas ele era. Por quê? Quando houve a lei, que Faraó mandou matar todos os meninos, ele não foi morto. Ao contrário, Moisés foi levado até a filha de Faraó, e a filha de Faraó cuidou de Moisés. Então, ele era um filho adotivo. Então, ele tinha, na lei, ele era um sucessor ao trono. Mas a gente percebe que Moisés, ele não negou a origem dele. Ele não negou a origem dele. Mesmo, irmãos, com tudo que ele sabia, ele era um cara muito estudado, muito entendido, falava muitas línguas. Tem alguns estudos que falam que ele era um cara que manjava muito de matemática, estudava muitas coisas, muita ciência. E de repente, chega a hora
Acontece uma situação onde ele podia ter escolhido, né? Permanecer onde ele estava, porque onde ele estava, irmãos, era um lugar bom, era um lugar sossegado, ele já estava tranquilo, simplesmente onde ele estava, ele só ia dar ordem. Ele não ia precisar fazer muita coisa, a não ser dar ordem. Mas ele não negou a origem dele. A Bíblia, você vai ler um texto e você vai ler e você vai ver que a Bíblia nos ensina que ele viu um egípcio batendo numa pessoa da linhagem dele. Ele foi lá, tomou as dores, matou o egípcio. Aí o que aconteceu? Ele foi embora. Amém? Saiu do Egito fugido. Quer dizer, então, olha só, ele não negou a origem dele. A qualidade da pessoa a gente já vê nas atitudes dela. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: a gente vê as qualidades das pessoas nas atitudes. Amém? Eu aqui conheço muita gente pelas atitudes, né? Tem muita gente que eu e o bispo conhecemos pelas atitudes. Eu não conheço o deitar, o caminhar, mas as atitudes, às vezes, a gente percebe mais ou menos como a pessoa é. E aquele homem, então, ele fugiu, tá? Do lugar que ele era, dormindo em camas maravilhosas, comida maravilhosa, tendo tudo na mão. Agora, ele não tinha uma cama para dormir, mas foi a escolha dele. Ele não tinha uma cama para dormir, uma água, alguém para servi-lo. Não tinha nada. Pronto, o cara estava sozinho, tá? No deserto. O cara agora está sozinho, por escolha dele. Ouça, eu estou falando para você entender o texto. Amém? Ele escolheu aquilo. Havia um plano, sim, havia um plano na vida dele, mas ele sabia? Ele não sabia. É a índole, né, da pessoa. Ele não sabia de nada daquilo. Então, ele foi embora. Foi quando ele chegou na casa do sogro, e é onde a gente está lendo aqui. E ele passou todo o tempo lá com o sogro dele. E ele estava lá, então, naquela rotina dele, apacentando o rebanho do sogro, quando Deus falou com ele. Amém? Irmãos, quando Deus falou com ele, ele ouviu aquilo, ele até tentou, né? Dá umas desculpas para Deus. A gente lê, você vai ler depois. Se você que você vai ficar curioso para ler, você vai ler e você vai ver que ele fala: mas Deus, eu sou pesado com as palavras, eu não sei falar. Aí Deus fala com ele, fala: olha, não se preocupa com isso, eu vou colocar alguém para te ajudar. E Deus começa a conversar. Deus começou a capacitar Moisés. Aquele momento ali, ó. Naquele momento, a vida daquele homem mudou. Porque naquele momento, aquele cara que estava ali foi capacitado. Ele foi dado a ele uma autoridade que ele não tinha. A partir daquele momento, ele saiu dali fazendo coisas sobrenaturais. Deus deu a ele ali poderes sobrenaturais. Por quê? Um cara simples agora vai pegar uma vara, apenas uma vara, e com aquela vara, ele vai atrás, então, da autoridade lá do Egito, porque Deus falou para ele: olha, vai, desce até o Egito, vai até lá, porque o povo está precisando, você vai tirar eles de lá e você vai levá-los para a terra que mana leite e mel. Amém? Até aí tudo bem, né, irmãos? Dá para entender a história dele mais ou menos. Irmãos, esse homem começou uma nova trajetória na vida dele. A Bíblia nos ensina que ele obedeceu aquilo que o Senhor falou. Deus falou para que ele fosse até o Egito, ele foi. E Deus usou a vida dele com sinais e prodígios. E ele, com uma vara, ele começou a fazer. Então Deus começou a usar a vida dele para manifestar o querer dele. Ouça uma coisa, irmão. Presta bem atenção. Acho que Moisés pensava que para ele a vidinha dele ia acabar ali, na casa do sogro. Jamais ele imaginava que a vida dele ia dar essa inversão toda. Jamais aquele homem imaginava que naquele dia Deus marcou para falar com ele e Deus marcou para mudar a história dele. Irmãos, a gente tem uma palavra deste ano, qual é? É o ano da virada.
Em fração de minutos, Deus virou a vida daquele homem. Porque ele já saiu dali com poderes nas mãos. Ele já saiu dali com autoridade sobrenatural sobre a vida dele, porque Deus estava mandando ele ir da onde ele tinha vindo, fugido. Ele tinha que voltar lá e ele tinha que tirar o povo de lá, sendo um instrumento de Deus, irmãos. Talvez ele tivesse sobre os ombros dele a culpa daquele homem que ele tivesse matado lá, né? Aí Deus vem e fala para ele: olha, você vai lá e você vai ser o cara, você vai resgatar o povo. Quer dizer, ele foi instrumento de Deus. Que honra é essa, irmãos? Para aquele que saiu fugido de um lugar da presença do homem. Amém? Deus honrou a vida daquele homem. Deus viu no coração dele a sinceridade. Deus viu na vida dele a atitude. Deus viu algo diferente, irmão. Se Deus nos chamou, eu estou aqui, você está aqui, irmão, porque Deus viu algo diferente na gente. Eu tenho certeza disso. Deus viu algo diferente na gente. Por mais defeito que temos, por mais pecados que nós já cometemos, coisas que nós já fizemos erradas, por mais que fizemos, Deus viu algo diferente em nós e por isso nós estamos aqui nessa noite. Deus viu isso nele. E o Senhor então incumbiu a ele que ele fosse tirar o povo de Deus daquele lugar. O povo estava sendo oprimido, estava debaixo de opressão, na escravidão. E Deus então foi falar: você vai lá, você vai se apresentar diante do rei e você vai falar com ele e na autoridade, irmãos, para falar. E assim ele fez. Então ele começou a passar uma nova época da vida dele. Ele começou a ver todo aquele agir de Deus. Ele começou a ver as pragas acontecendo, toda manifestação das pragas. Ele começou a ver que ele falava, Deus falava com ele chegava e as coisas se cumpriam. Ele começou a viver isso. Até que chegou o dia que Deus realmente tirou o povo daquele lugar, através da vida dele, por intermédio dele. Vocês estão entendendo? Ele foi debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra. Irmãos, a palavra que Deus falou para ele foi a que nós lemos aqui. Você vai lá, tira o povo, porque eu vou dar uma terra que mana leite e mel, uma terra ampla. É a promessa. Ele foi em busca disso, tirar o povo de um lugar para levar para outro. Deus não falou onde era, né? Deus falou que era para ele ir para este lugar. E na obediência ele foi, irmãos. Moisés então começou a caminhar com aquele povo, levando para onde Deus havia falado. Eu acredito que quando ele ouviu Deus falar com ele, acredito que quando ele ouviu o Senhor falar isso, mandar ele fazer tudo isso, ele pensou que isso daria 1 mês, 2 meses. 2 meses já acontece tudo isso. O que seria? 2 meses tudo isso já acontece, porque seria mais ou menos o tempo. Ele já conhecia o tempo, né? Ele já sabia, ele conhecia o lugar. Então, provavelmente ele achasse que não ia demorar, mas o negócio demorou 40 anos. Uma vida. 40 anos guiando um povo. Ouça, presta bem atenção. 40 anos não é 40 dias, irmãos, 40 anos. Guiando um povo rebelde. Um povo ingrato. Porque quando você lê o livro de Êxodo, você vê que várias vezes o povo desvia dos caminhos do Senhor. Um povo ingrato. Um povo que só sabia murmurar e reclamar. E Moisés ali, todo aquele tempo ali, carregando aquele povo. Até, irmãos, que chega um determinado momento na vida desse homem. Ninguém é de ferro, amém? Nós estamos chegando aonde Deus falou comigo. Ninguém é de ferro. Não adianta a gente dizer que nós somos controlados, que
Uma hora a gente solta, tem hora que a gente desaba. Ou começa a chorar, ou briga, ou, né? Ou sei lá. Mas uma hora, acho que a gotinha, a última gota cai. E Moisés, imagina a vida dele, irmãos, imagina a vida dele. O cara viveu com pessoas que ficavam arrumando confusão. O cara viveu com pessoas que ficavam reclamando se não tinha carne, se não tinha água, se não tinha pão. E o povo vivendo os milagres de Deus. E o povo vendo os milagres de Deus. Mas mesmo assim o coração daquelas pessoas era endurecido. Aí, irmãos, eu penso, porque a Bíblia, você vai ler, você vai ver que Moisés, no momento da vida dele, ele se revela uma estupidez, uma ira muito grande nele. Aquela que ele matou lá o homem ainda estava nele. Ainda estava nele. 5 minutos que ele matou aquele cara lá, o egípcio, estava nele ainda. Como assim, pastora? Quer que eu te diga por quê? O povo começou a reclamar que não tinha água. Depois você pode ver isso em Êxodo, Números 20, 20, acho que versículo 8, por aí. Você pode ver lá que o povo começou a reclamar que não tinha água. Dentre já um monte de reclamação que já tinha havido. Aí Deus pega e fala para Moisés, para ele, para Arão, se põe, vai lá na frente, olha a calma, olha a paciência, olha como o negócio é tranquilo, irmãos, vai lá na frente e se põe à frente do povo, vai lá e fala com a pedra, ela vai dar, você terá água para dar para o povo, mas ele já estava nos 5 segundos, não é minuto mais, segundos. Ele já estava naquele auge. Ele já estava 40 anos naquilo, irmãos. Embora ele tivesse falado com Deus, visto a face de Deus, aquele momento ali, para ele chegou lá, o que ele fez? Vendo aquele povo reclamar, o que foi que ele fez? Ele conversou com a pedra, bonitinho, pedrinha bonitinha. Chegou com a vara, deu 2 varadas e pá, vocês querem água? Toma água. Imagina como ele estava. Imagina o ânimo dele, os ânimos dele como ele estava. Irmãos, fala assim, Deus. Não, mas você tem que falar assim com mais, sabe? Fala, Deus é determinado no que ele fala com a gente. Amém? Deus é detalhista, irmãos. Se Deus falou para você falar, você fala, meu irmão. Se Deus falou para você fazer algo, você faça o que Deus falou para fazer. Não vai fazer igual ele. Então peraí, é a água que vocês querem? Deus mandou aí, vai lá e bate, soca. Não. A água saiu sim, mas foi da maneira que Deus falou? Não. Irmãos, às vezes Deus fala com a gente, Deus fala assim, eu estou vendo você comprando um carro, Deus vai te dar um carro. Aí, você sai no outro dia, você não, né? As pessoas às vezes saem no outro dia, pastora falou, o bispo, Deus usou a vida de tal pessoa que vai me dar um carro. Veja bem, não tem a carta ainda, o salário, o dinheiro, tudo que ganha já está totalmente comprometido, tem que dar uns ajustes, veja bem, eu não estou dizendo que Deus não faça milagre, Deus faz milagre, mas eu estou dizendo para nós avaliarmos as circunstâncias, amém? Para a gente não dizer que o bispo, a pastora, o fulano cicrano falou e não cumpriu, o que Deus falou não cumpriu na minha vida. Por quê? Aí a pessoa vai lá na agência, não ora para Deus, qual que é o carro? Senhor, me leva até o lugar, né? Senhor, o Senhor falou, então no momento certo, eu sei que o Senhor vai me levar. Não, nós somos bem pacientes dessa forma, né? Mas, irmãos, tem gente que não. Vai lá, gostei desse. É esse aqui que eu vou querer. Não tem dinheiro para nada.
está devendo, está tudo no vermelho. Deus falou ontem, eu já vou pegar esse aqui, pronto. Aí a vida da pessoa já vira aquele negócio. Nem sabe se era aquele carro que Deus queria dar, não sabe se era aquela hora, daquele momento, não sabe se ia ganhar, de repente ia ganhar um carro, Deus ia agir no coração de alguém para dar, mas com a ansiedade, com a pressa, com o desespero, acaba fazendo errado. E aí começa a dar aquele nó, começa a enrolar, começa a dar tudo errado, por quê? Não contava com aquilo, então começa as dívidas, começa a dar tudo errado, desandar e pronto, vai sobrar o nome da pessoa que entregou aquilo, ou sei lá quem, vai sobrar para o almoço, para a janta, para tudo. Vai comer a pessoa assado, frita, milanesa, de todas as maneiras. Imagina que é usado de Deus, falou daquela forma, Deus, que é isso? Mas Deus falou, como é isso? É igual às vezes casamento, mas Deus não está nesse negócio. Uma vez uma pessoa veio questionar isso, né? A pessoa, ela casou, tal, se separou e ela questionou isso. E ela falou, mas Deus não falou que era, isso não era de Deus, Deus não falou. E eu me lembro muito bem que eu falei, eu nunca fui usada por Deus para falar com você. Aliás, você nunca veio falar comigo ou com o bispo se era de Deus você se casar com essa pessoa. Você nunca nem perguntou. Ah, mas então, você não pode falar isso pra gente. Se era, poderia ter sido de uma outra forma, mas a gente não. Então as pessoas, elas atropelam muito. Irmãos, aprende, olha, a gente tem que aprender. Nós temos que aprender, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir Deus falar com a gente. Primeira coisa, ouvir os detalhes. Irmãos, a gente precisa ser detalhista com o Senhor. Nós precisamos ver os detalhes. O Senhor, Ele fala com a gente nos detalhes. Deus falou com ele fez tudo, só uma palavrinha ele fez errado. Havia uma palavrinha que Deus falou, fala, mas Ele não falou, Ele bateu. Então, às vezes a gente vai fazer as coisas e a gente não faz da maneira que é para ser feito, então dá tudo errado mesmo. Porque no momento de ira, irmãos, está cheio de gente como ele. Vou te dizer que está cheio de gente como ele na nossa igreja. Na nossa igreja. Cheio. Como assim, pastora? Está cheio? Por que está cheio? Então vamos lá. Se você for ler, você vai ver que todo mundo fala que ele não viu a terra prometida. Eu nem ia falar agora, né? Mas tá bom, né? Porque Deus prometeu que Deus ia colocar ele na terra ampla, não foi? Mas ele não foi para a terra. Ele não pisou onde Deus falou que ele ia. A promessa não se cumpriu na vida dele. Sabe por quê? Porque ele fez algo que o barrou disso. E todo mundo fala que é por isso, mas talvez não seja só por isso, irmãos. Porque se nós formos ler e prestar atenção nos detalhes, você vai ver que Moisés, ele sobe para falar com Deus no monte, e aí ele chega, o povo está adorando a estátua, fez uma estátua. Moisés ficou tão bravo, o que ele fez? Quebrou as leis, pegou as leis que Deus tinha acabado de dar. Deus tinha acabado de dar aquilo novinho, em folha, chegou ali, o cara cheio da presença de Deus. Agora aquele povo que está daquela forma, sem Deus, o cara deixa a ira de novo falar mais alto. Irmão, trata essa área vulnerável aí da tua vida. Pode não ser a ira, mas sei lá o que for. Cada um se conhece. Cada um sabe de si, né? Porque ele foi lá e quebrou as tábuas da lei. Deus, como será que Deus viu aquilo? De ele chegar e quebrar. Ah, vocês não merecem, pá, quebra tudo. Não é as coisas, Deus não é dessa forma. Que arrogância. Cadê aquele cara que quando Deus falou com ele, ele não queria ir porque ele tinha medo de falar? As coisas mudam, irmãos. Nós mudamos muito. Aquela nova lá, Silvia, que se converteu lá atrás, não é mais a mesma. Eu acredito que eu mudei bastante para melhor, né? Eu tenho muita coisa assim que tem que ser tratada mesmo.
Mas eu creio que eu mudei bastante, mas eu dei muita cabeçada, eu apanhei demais e apanho. Hoje um pouco menos porque sou mais medrosa para fazer as coisas em relação a Deus, não as coisas. As coisas eu não tenho medo não, mas a Deus, enquanto Deus não dá a última palavra para mim, eu não vou, porque eu já vim disso. Eu sei o quanto eu já apanhei já. Já sei da onde, né? Os caminhos onde eu já pisei. Irmãos, ele quebrou as tábuas. Olha a atitude dele. Aí Deus fala para ele falar com a pedra, ele bate na pedra. Ele tinha aquele momento dele dos 5 minutos. O dele acho que era menos que 5 minutos, irmãos. O homem era irado. E um cara que viu a face de Deus. Irmão, você pensa que porque Deus falou, só porque Deus falou que tem um propósito com você no ministério, só porque Deus falou que você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser aquilo, fazer aquilo outro, tem uma promessa, as coisas vão acontecer porque Deus falou? Faz a tua parte, irmão. Faz a tua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Se Deus falou, eu vou converter teu filho, eu faço a minha parte. Se Deus falou que vai converter a nossa casa, a nossa família, a gente faz a nossa parte lá na nossa casa. Não adianta você receber uma palavra aqui, olha, Deus está falando que vai converter tua casa, teu filho, tua família. Aí você chega lá na tua casa, bater na porta quando chega. Chega lá, xingando todo mundo. Todo mundo fica assim, onde ela foi? Aonde ele foi? Isso é receber a promessa de Deus? Não, é se afastar dela. É se afastar daquilo. Então, muita gente questiona, mas Deus não falou? Cadê? Por que Deus não fez? Por que Deus não faz? Você sabe que Deus falou comigo algo de Gênesis, que aquilo ficou no meu coração e está no meu coração, porque eu perguntei para Deus uma situação que havia acontecido. Eu falei com o Senhor e eu falei, Deus, o Senhor não falou? Deus, o Senhor não disse aquilo para aquela pessoa? Deus, por quê? Aí o Senhor falou comigo nitidamente, irmãos, o Senhor falou assim para mim. Mas eu não falei com Adão e Eva? Eu falei. Você acha que eu queria que Eva sofresse ao dar a luz? Você acha que eu queria que o homem sofresse tudo isso? Eu não criei o homem para sofrer. O Senhor diz na palavra dele que o homem usufruiu o melhor dessa terra. Deus colocou o homem para mandar, para ter autoridade, não foi? Para cuidar, para zelar, para viver o melhor, para colher tudo que Deus tinha feito. O que Deus tinha feito? O Senhor falou isso comigo. Aí Deus me levou. Mas sabe por que o homem não recebeu? Porque a mulher pecou. A serpente foi lá, falou com ela para ela fazer o que eu disse para não fazer e ela fez. Então a culpa é de quem? O Senhor falou isso para mim. Aí eu falei, eu entendi a resposta, Senhor, o resto não é comigo. Eu entendi a tua resposta para mim. O que aconteceu já não é comigo, porque a situação não era comigo. Mas quando eu estou em oração por alguém, como a gente está por todo mundo, a gente fica ali perguntando para Deus, Deus, e tal pessoa, assim, e quando não acontece, a gente pergunta e Deus fala para a gente. E isso ficou no meu coração. Por que não recebeu? Foi Deus? Não. Por que não aconteceu? Não foi o Senhor, irmãos, são atitudes que temos. É a atitude que temos, são maneiras de agir que temos, que nos afasta da promessa de Deus, que nos afasta de conquistar aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Talvez você pense que tem 40 anos na igreja. 40 anos. Deus falou comigo faz 40 anos. Até agora nada. Depois que Moisés fez tudo isso, o Senhor falou para ele assim, vou te mostrar só uma coisa, vem cá. Detalhe, né, irmãos, tem mais um ainda. Moisés, quando a gente for subir, ele pode até brigar comigo, mas a gente, né? Mas eu acho ele assim de uma arrogância incrível, porque, irmãos, ele foi orar para Deus, e ele falou assim para Deus, Deus, se o Senhor não perdoar o povo, risca meu nome do livro da vida. Quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é?
arrogância para falar com Deus? Que autoridade é essa? Aquele cara que nem abria a boca, agora chega diante de Deus para falar. Ah, é? Se o Senhor não salvar o povo, não perdoar o povo, então pode riscar meu nome do livro da Bíblia. Ô irmão, do livro da vida. Ô irmão, você acha? Então tem esses porém dele que não deixou que ele pisasse. Tratamento. O Senhor nos quer. O Senhor nos quer. Deus te quer. Deus me quer, mas o Senhor nos quer tratados. Porque se você não for tratado, curado, você não serve para tratar ninguém. Os púlpitos das igrejas estão cheios de gente enfermas. Está cheio de gente doente que está achando que são aptos para ficar curando pessoas. Ministrando pessoas. Sendo que elas mesmas precisam ser curadas e não percebe. Ou percebe, mas nem liga para isso. Então, se as coisas não acontecem, irmãos, às vezes... Não é porque não foi o pastor, o bispo que não era de Deus, não. Ah, aquele pastor, o pastor Emerson me entregou, a pastora Andréia falou, a pastora Ruth, e eu marquei o dia, e olha, faz tantos anos. Que mulher de Deus nada, que homem de Deus nada. Mas ninguém olha para o espelho, o bendito espelho. Ah, se nós olhássemos para o espelho todo dia e nos vêssemos naquele espelho, irmãos, de verdade. Mas nós não fazemos isso, irmãos. Moisés estava naquele momento, por causa das pessoas, ele perdeu a bênção dele. Por que eu falei que nossa igreja tem bastante gente como ele? Sabe por quê? Além desses 5 minutos que a gente vê, né? Além desse tratamento, você não vai fazer não? Então se quiser bem, se não quiser toma. Se vira aí. Eu fui fazer visita para uma pessoa ontem. E ela falou algo que ela nunca falou. Uma pessoa doce. A pessoa doce, assim, uma santa, assim, né? Se falar assim, fulano parece uma santa. Porque é uma pessoa muito boa. Uma pessoa que eu nunca vi falar assim. Uma pessoa que se eu falasse alguma coisa, não, tadinho, não, tem que, né? Sempre assim. Aí ontem, ela falou assim, ele veio aqui. Mas também eu falei, se quiser vir, vem. Eu já chamei, se não quiser também, não vem. Eu olhei assim e falei, Jesus, então pega. É o tempo. É as experiências. É a maneira que as pessoas vão tratando, você vai aprendendo. Em vez da gente dar ouvido a Deus, em vez da gente aprender com Deus, a gente tende a aprender com as pessoas. Em vez da gente se achegar mais ao povo, em vez da gente se achegar mais para fazer mais ainda, a gente se afasta, a gente se isola. Em vez da gente chegar e pedir ajuda, a gente acha que é autossuficiente para fazer sozinho. Em vez da gente tentar 1, 2, 3, 4, a gente pensa que a gente é como Moisés. Quem que ele está pensando que eu sou? Eu sou uma pastora. Eu vou ficar indo atrás até quando? Eu vou até onde Deus mandar e acabou. Somos ou não somos servos de Deus? Somos. Se Deus mandar ir 100 vezes, nós temos que ir 100 vezes. Acabou. Quem manda é Deus. E a gente precisa entender isso na nossa vida, irmãos, que as pessoas não podem nos tirar daquilo que Deus tem para nós, irmãos. Quantas pessoas já falou para Deus, quantas tiveram vontade de sair da igreja? Sair da igreja, Moisés, se você não perdoar, arranca, eu não vou ser mais servo de Deus. É isso que ele está dizendo, eu não vou mais para a igreja. Vamos jogar assim hoje. Não vai fazer, Deus? Então eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais servir a Deus. É isso. Tira meu nome do livro da vida, eu não vou servir mais a Deus, não. Que diferença há nisso? Nenhuma. De não ir mais, não querer saber mais. Porque alguma coisa aconteceu, abandona o ministério, abandona de fazer a obra de Deus. Deus te chama para pregar, Deus te chama para fazer a obra dele. Deus tem um carinho enorme, Deus tem um cuidado, irmãos. Deus escolhe as pessoas a dedo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quando são escolhidos para fazer a obra, são escolhidos a dedo. E aí a gente, com os nossos 5 minutos, com a nossa arrogância, a nossa intolerância, porque a gente pensa que nós somos os melhores, nós somos os melhores. Somos nós que temos a razão em tudo. Eu nunca sou errada, as pessoas que são erradas.
Eu nunca magoo ninguém, as pessoas me magoam direto. Eu estou cansada de sofrer. Eu ouço isso quase todo dia. Eu estou cansada de sofrer, eu estou isso, aquilo. Mas e a gente, irmãos? Olha a posição dele, irmãos. Então não adianta ver a face de Deus. Fala assim, nossa, ele viu a face de Deus. Fala assim, nossa, ele viu a face de Deus. Ele falou com Deus, e daí? Ele fala de Deus, mas e daí? Adiantou para ele pisar na terra prometida? Não. Não adianta a gente ser cheio do poder de Deus e ir para o monte, chegar aqui radiante. Ou tem aqueles cultos, né, que a gente faz, fica tudo no chão. Não adianta chegar aqui ser ungido, fazer isso, fazer aquilo. Mas se nós tivermos esse comportamento, nós não vamos pisar em terra nenhuma. O diabo vai roubar da maneira que ele quiser. E pode estar anos e anos. Se a gente não trata, se a gente não se observar, se a gente não se cuidar, irmãos, não resolve, não adianta. Ou a gente olha para Deus, ou a gente olha para aquilo que falamos para Deus. Nós não temos que chegar diante de Deus e ficar se lamentando. Nós temos que chegar diante de Deus e conversar com Deus. E dizer a Ele o que nós queremos fazer, que é servir ao Senhor, somente isso, que Ele venha nos capacitar, irmãos. Porque o poder Deus nos dá, a unção Deus nos dá. Este homem aqui realmente não era o mesmo que quando ele estava falando com Deus, ele ficou com medo. Não, ele não era o mesmo, porque ele já saiu dali diferente, lembra? Deus derramou sobre ele uma autoridade, Deus derramou sobre ele poderes sobrenaturais, que ele, uma vara ele jogava no chão, virava uma cobra, uma serpente. Ele não saiu dali mesmo a mesma coisa, não somos mais a mesma coisa, irmão, entende? Nós somos diferentes, mas nós precisamos usar as situações, os processos da nossa vida, não para nos afastar, irmãos, mas para nos levar para perto de Deus, para próximo de Deus. Nós temos, irmãos, que buscar a presença de Deus na nossa vida todos os dias. Precisamos buscar o conserto. Precisamos buscar os consertos. Nós temos que olhar para nós e olhar para as coisas de Deus e fazer aquilo que Deus está falando conosco. Meu irmão, fecha o olho para as coisas que você não tem que ver. Feche os seus ouvidos para as coisas que você não tem que ouvir, irmão. Olhe para o Senhor. Olhe para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Porque se nós ficarmos preocupados com as pessoas, irmãos, ele, por causa das pessoas, ele foi falar daquela forma com Deus, deixou de ser abençoado pelas atitudes, aquelas maneiras de ser, coisas simples, mas que nós não podemos ter na nossa vida. Deus sempre tem algo para nós. Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para você, e você sabe disso. Ah, não aconteceu ainda, pastor, o que Deus falou e faz tanto tempo assim na minha vida. Por que não aconteceu, irmãos? Agora eu que te pergunto, por que será que não aconteceu ainda? Por que será que as coisas aconteceram desta forma, sendo que tinha tudo para ser de outra forma? Por que será, irmãos, que as coisas são assim na vida de um homem, de uma mulher que serve a Deus? Nós estamos falando de uma pessoa que estava servindo a Deus, que estava fazendo a obra de Deus, uma pessoa que conversava com Deus, uma pessoa que via a face de Deus, ele viu a presença, ele estava junto com Deus. Não é qualquer um. Irmãos, a gente sabe o quanto que a gente paga o preço para buscar unção na nossa vida. E não é de qualquer maneira que a gente recebe unção sobre a nossa vida. Se a gente não se consagrar, não orar, se a gente não se policiar, que é o mais importante, viu, irmãos? Porque eu vou dizer algo a você também. Não adianta estar todo dia no monte. E se não converte a língua, a boca. Não adianta estar todo dia na igreja. Eu não estou dizendo que não é para vir. Mas se não muda, 10 anos, não sei quantos anos e a pessoa não muda. Deus fala, Deus usa um, usa outro e a pessoa não muda. Esses dias eu falei para Deus, Deus, eu abro mão. Senhor, eu cansei. Eu já falei, eu já fiz. Agora, Deus, é com o Senhor. Se o Senhor quiser que eu vou, mas o Senhor sabe que eu não quero. Se o Senhor mandar isso, o Senhor sabe que eu vou, mas o Senhor sabe que eu não quero ir. Porque o Senhor está vendo como que está. E o Senhor
sabe das coisas. Só que nós, irmãos, nós precisamos ter um comportamento diante do Senhor. Não só de cobrança. Você está entendendo? Não só de cobrança. Mas a gente vê as coisas de Deus acontecendo na nossa vida. Sabe? Esses dias a gente estava conversando, a evangelista Janaína está fazendo, está com um ministério de evangelismo, né? Mas ela está fazendo algo diferente, que junto com mais duas irmãs, né, Jana? Você está indo só com uma? E eu pedi para ela ir na casa de uma pessoa. Essa pessoa veio aqui e tal, e eu já conheci essa pessoa há algum tempo. E eu pedi para ela ir na casa de uma pessoa. E eu falei assim, pedi para ela ir lá orar, fazer uma visita. Irmãos, ó, o que aconteceu? Expliquei onde era, ela foi. Quando a mulher falou comigo, a mulher não tinha alimento, não foi, Jana? A mulher estava sem dinheiro, a mulher estava sem ninguém, sem uma expectativa de nada. De nada, irmãos, nada. E como eu já a conhecia há algum tempo atrás, eu não pude ir, mas eu pedi para elas irem. Elas foram. Elas oraram na casa da mulher, olha só, oraram lá, ministraram aquilo que Deus falou e voltaram. Falou, pastora, nós vamos voltar agora para levar uma cesta e tal. Falei, amém, vai lá e leva. E a surpresa delas qual foi, irmãos? Elas chegaram lá com a cesta, a mulher, aquela que estava tão apagada, ela teve 8, né? 8 AVC, não foi? Ela estava andando toda torta, ela nem estava falando direito, ela estava muito mal. Sozinha, abandonada. Chegou lá, a mulher estava com o cabelinho cortado. Ela cortou o cabelo, arrumadinha, mudou a casa dela, os móveis de lugar, estava tudo arrumadinho. E toda feliz, sabe por quê? Ela estava com a pensão, a aposentadoria dela retida, ó, há tempo. Mas liberou naquela semana para ela, né? E aí, as filhas que nunca tinham procurado, tinham abandonado, uma das filhas falou que ia pegar ela para cuidar, levar para a casa dela para cuidar dela. Irmãos, olha, uma semana, irmãos, aqui, ó, entendeu? É aqui, ó, Deus não quer o tempo, Deus não está preso a tempo, é isso aqui, ó, aqui dentro, amém? Para que a gente receba aquilo que Deus tem para nós. O que é que Deus tem falado com você? O que o Senhor tem falado com a tua família, com a tua vida? O que Deus tem falado? O que tem acontecido? Está batido? Está batendo? Está dando certo? Não está, né? Então vamos ver o que está acontecendo, irmão. Porque não é Deus. Irmãos, não são as pessoas. Nós não podemos mais deixar que as pessoas sejam o refúgio para nós. A gente sempre culpa as pessoas. Sempre culpamos as pessoas. Você já reparou nisso? Sempre alguém é o culpado pelas frustrações das nossas vidas. Pela frustração de alguma coisa na nossa vida. Nunca nós somos o culpado. Sempre tem alguém que é o responsável por o ministério não dar certo, porque a família, porque alguém. Sempre alguém é culpado. Você já reparou isso? Porque o diabo faz isso. Mas as pessoas não são culpadas. Naquele momento que Moisés estava sendo pressionado, tem gente que não sabe viver sob pressão, né? No momento que ele está sendo pressionado, ele já faz besteira, faz as coisas que não é para fazer. Porque está sendo pressionado, faz as coisas sem pensar, faz sem orar, mas faz daquele qualquer jeito. Aí, faz dessa maneira. Acontece isso aqui. E nós, irmãos, olha, isso é uma palavra para a gente refletir. Nós precisamos ver isso. Ninguém tem culpa do meu fracasso. Está entendendo? Ninguém tem culpa, irmãos. Pastora, eu estou assim por causa de... Não está, não é. Ninguém tem culpa. Porque se tivéssemos tido uma visão de Deus, se Moisés tivesse segurado, sabe? Tivesse se lembrado das palavras do Senhor, da mansidão que era Deus, ele não tinha feito a maneira que ele fez. Não tinha. Então nós precisamos ver isso em nós. A culpa é de Deus? Quantos são perguntas? Irmãos, hoje em dia parece que milhares de pessoas, todo mundo interroga a gente. Por que Deus falou e não acontece? Por que
Um monte de pessoas chega e fala isso, parece que é uma fase. E a gente fica assim, sem respostas. Porque Deus falou e não acontece, porque Deus falou e fez isso, porque foi Deus... A gente fica sem resposta, porque respostas vêm de Deus para nós. Mas hoje Deus está falando hoje aqui que talvez alguém saia daqui com resposta hoje. Por que o motivo? Por causa da nossa ansiedade, por causa da pressa, por causa de não acreditar, de desacreditar. Muitas coisas que nós somos. Às vezes nós não pensamos nos outros, a gente só pensa na gente. Tem muita coisa em nós, irmãos. Muitas. A gente se intitula de a melhor pessoa, nós não somos. Não somos. A gente nós fomos fazer uma visita, eu e o bispo fomos fazer uma visita. E a pessoa, mal, ela falou assim, ela estava doente, estava mal, ela falou assim, eu quero pedir perdão para vocês, bispo, eu quero te pedir perdão. Na hora que ela falou aquilo, parece que foi com uma agulha dentro do meu coração. Eu olhei para aquilo e falei, Senhor, não tem que pedir perdão. Aquilo para mim foi como se fosse uma pedra em cima de mim, eu fiquei ali com aquele negócio ali dentro de mim, uma vontade de falar, mas Deus, quieta, deixa eu trabalhar. Mas eu fiquei olhando para aquilo e falei, Deus, não está certo isso. Mas em outros tempos, irmãos, sabe o que eu dizia? Isso mesmo, você tem que pedir perdão mesmo, você fez errado. Só que hoje a gente percebe que não é nada disso. Nós somos culpados, a gente tem que ver onde é que a gente tem culpa no cartório. Você está entendendo? Amém? É uma palavra que ninguém dá glória, né? Mas é uma palavra que nos edifica. Amém? É uma palavra que Deus está tratando. Quando Deus nos trata é porque Ele quer fazer na nossa vida, irmãos. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero pedir para você, para a gente, você curvar a tua cabeça no teu lugar. Amém? Mas eu queria pedir para você orar sozinho primeiro. Fala com Deus aí. Não é só com nós que as coisas não acontecem quando Deus fala. Aconteceu com Moisés. Aconteceu com Eva, com Adão. Aconteceu com um monte de gente que está aqui na Bíblia. Que Deus falou e não aconteceram como foi. Sansão, nossa, a promessa que Deus tinha para a vida daquele homem. Aconteceu? Não aconteceu. E a gente sabe por quê. E nós não estamos fazendo diferença disso, entendeu, irmãos? Nós não estamos matando ninguém. Mas a gente também está errando com os nossos 5 minutos, com as nossas atitudes impensáveis. Da maneira de a gente chegar diante de Deus. Irmãos, nós temos que chegar diante do Senhor como pessoas agradecidas, gratas a Deus. Não como cobradores. Está na hora da gente mudar a postura diante de Deus. Quem nós somos? Nós somos servos de Deus. O servo não chega mandando no Senhor. Não, o servo se humilha diante do Senhor. E nós chegamos diante de Deus já cobrando, com uma cobrança, como se Deus, nossa Deus, o Senhor fez isso, você fez isso, aquilo outro, como se Deus realmente fosse daquela forma, e não é. Irmãos, não era isso que Deus tinha, mas isso é uma consequência das nossas atitudes. Muitas vezes passamos consequências daquilo que fizemos, e as coisas acontecem, mas chega a hora que precisamos rever e reconhecer as coisas, reconhecer. Irmãos, de que forma nós estamos chegando diante de Deus? Está certo chegar diante de Deus, jogando para Deus, se o Senhor não fizer, eu vou sair da igreja, se o Senhor não fizer, eu largo isso, eu abandono, eu não sei o quê. Se o Senhor não fizer na minha vida, olha, eu vou parar de entregar o dízimo, se o Senhor não fizer, eu não entrego mais. Irmãos, está tudo errado, a maneira que a gente tem chegado diante do Senhor. Precisamos chegar diante dEle para adorar o Senhor, para sentir a presença dEle em nós. Saber que Ele é o nosso Deus, é o Senhor que cuida de nós.
Se chegamos diante de Deus somente com cobrança, chegamos diante do Senhor somente para indagar a Deus, se chegamos diante dEle para dizer a maneira que Ele tem que trabalhar, então nós não precisamos de Deus. Pensa bem nisso. Se chegamos já a Deus, só tem que fazer isso, isso e isso, então para que nós estamos falando com Deus? Para quê? Nós já estamos chegando diante dEle com as coisas na mão. Não é isso que Deus quer da igreja dEle. Irmãos, o Senhor quer que a gente o adore. Nós precisamos ser as pessoas que adorem a Deus, que represente o Senhor com honra nessa terra. Que represente a Deus aonde nós estivermos, que represente a Deus aonde nós estivermos com decência. As pessoas têm com decência. As pessoas têm que a nós e ver Deus na nossa vida. Nós e ver Deus na nossa vida. Tem que olhar em nós e ver a submissão a Deus, olhar em nós e ver a submissão a Deus, o temor a Deus. As pessoas têm que olhar para mim e será que não resolve? Amém? Não adianta chegarmos na casa do Senhor de qualquer maneira, não adianta. É roubo, na certa. Então fala com Deus. É algo que eu não posso fazer por você agora. É uma oração sua, exclusivamente tua com o Senhor. Porque o Senhor fala assim, eu tenho uma terra ampla, uma terra que emana leite e mel. E é tua, é para você. E no meio daquele povo, poucos pisaram naquela terra, irmãos. Muitos morreram antes de chegar no lugar. Você entende isso? Então fala para Deus, Deus, eu não quero morrer sem ver o cumprimento da tua promessa na minha vida. Deus, eu não quero morrer sem ver o Senhor cumprir isso na minha vida. Eu não quero isso. Eu quero viver a promessa. E se tem algo em mim, Senhor, eu quero saber. Eu preciso ver. Eu tenho que ver, Senhor, eu tenho que saber, Pai. Faz, irmão, esta oração. Deus, eu preciso ver o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de mim. Porque às vezes a gente fala assim, Deus quer isso de mim. Não, não é Deus, somos nós que queremos e nós fazemos. Não fazemos aquilo que Deus quer realmente. A gente acaba entrando na vontade plena de Deus. Não, a gente entra na vontade permissiva de Deus e não na plena. Porque se estivermos na vontade plena, irmãos, ninguém nos para. Você pode ter certeza disso. Isso, fale com o Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Casa, fazendo umas coisas lá. Estava correndo, que eu tinha um horário para uma visita. E Deus falou isso comigo, irmãos, sobre Moisés. Sabe por que Moisés não pisou na terra prometida? Eu tinha uma promessa para ele, sabia? Deus falou bem assim para mim. Mas ele não recebeu, por quê? Aí Deus começou a falar isso. E eu falei, nossa, glória a Deus, eu vou. Aí o Senhor falou para mim, você vai ministrar hoje. Eu quero que você fale isso hoje. Então eu estou falando aquilo que Deus falou para falar hoje, irmãos. O recado que Deus quer entregar para a igreja está sendo entregue. Deus está falando. Deus está falando. Assim como Ele falou com aquele povo. Que muitos não pisaram, que muitos não receberam. O próprio Moisés que viu a face de Deus. Não adianta eu orar em línguas. Não adianta eu ser isso e aquilo. Não adianta. Ele próprio que viu a face de Deus não pisou. E Deus falou, você não vai pisar. Você só vai ver. Você vai ver e você não vai pisar. Imagina a cabeça dele quando ele viu aonde era a terra prometida. Ele ficou 40 anos, mas era uma distância de nem um mês. Nem um mês e ele já teria chegado no lugar que Deus mandou. Mas por causa da desobediência, irmãos, por causa das coisas do ser humano, as coisas são retardadas para acontecer na vida da gente. Do próprio ser humano, as bênçãos são retardadas. E não acontecem. E quando acontece, acontece atrasado. Ah, pastora, mas Deus não deu do tempo. É, mas se a gente colocar nossas mãos, a gente estraga muita coisa. Estraga muita coisa.
Eu quero orar pela tua vida agora. Vamos ficar de pé um minutinho. Quem pode, tá? Quem não puder, pode ficar sentado. Não tem problema não. Se você quiser ficar sentado aí falando com Deus, você pode. Está na liberdade. Amém?